Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Segredos de Justiça. E hoje, nosso convidado é muito especial. Uma pessoa, um profissional extremamente reconhecido que começou do nada, não tinha ninguém na família e andou muito de ônibus entre a Defensoria Pública e a faculdade. Hoje é um dos maiores tributaristas do estado do Espírito Santo, quiçá do Brasil. Seja muito bem-vindo, Dr. Luiz Cláudio Alemano. Muito obrigado, muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui. A honra é minha de poder participar desse programa. Isso é para quem é caipira, nasceu em Muqui, para mim é uma honra. Doutor, aqui a gente gosta de histórias, a gente gosta de saber as dificuldades, de bate-papo mesmo. Conta pra gente como é que essa história que lá no início passou mais tempo dentro do ônibus. Pois é, eu sempre morei ali na Praia da Costa, estudava na UVV à noite e trabalhava no centro de Vitória, com o Dr. Cleon Neringe como estagiário na área trabalhista. Depois eu migrei em 1990, janeiro de 90, eu comecei a trabalhar com o Dr. Guido Cortes. Quando eu estava com o Dr. Cleone no centro, eu atravessava de lancha. Era uma maravilha. Dava até para dar umas cochiladas, ler algum livro, mas depois que eu fui para a Reta da Penha, na Praia do Canto, num movimento totalmente contrário do que a advocacia tinha na época, porque todos os escritórios estavam no centro. E o Dr. Guido foi para a Praia do Canto. Em 90, janeiro de 90, ele estava no Alphaville, aquele prédio ali na Reta da Penha. E eu fui trabalhar com ele. Naquela época, eu pegava o ônibus Transcol 507. Ele saía, ponto final dele era a Praia da Costa, e ele ia até Laranjeiras. Então, isso para mim era uma maravilha. Por quê? Porque eu entrava com o ônibus vazio na Praia da Costa, atravessava a ponte e descia ali na Reta da Penha. Maravilha. E quando voltava, o 507, ele voltava de Laranjeira, mas ele já ia deixando todo mundo, porque depois da ponte era a Praia da Costa, então quase ninguém ia para lá. Eu entrava também numa facilidade, até que me aparece o terminal Ibis. Aí minha vida virou um inferno. Quando entrava no ônibus, eu tinha que saltar 3, 4, 5 pontos depois do que eu deveria ter saltado. Que não conseguia descer. Não tinha condições nenhuma. Então, isso foi um bom tempo da minha vida. Eu acredito que eu fiquei com essa luta de 90 até quando eu comprei meu primeiro carro, que foi ali por 95, 96. Então, eu tinha vezes que eu descia ali, saía andando, morava ali no próximo ao convento, e eu olhava para o convento, olhava para Nossa Senhora e falava assim, quando é que eu vou ter alguma coisa? Mas não desisti não, continuei. Mas já pensou em desistir? Nunca. Desisti jamais. A obstinação, eu sempre soube que ia ser advogado. E isso é antigo, não é de hoje. Ninguém precisou me dizer que eu tinha que fazer o curso de Direito. Hoje tem uma máxima, faz Direito, que Direito todo mundo forma. Mas tem a prova do OAB, aí é outro problema, mas o curso você vai ter. Então, tem essa máxima hoje, que o curso de Direito é mais fácil, engenharia é difícil. Então, eu nunca tive isso. Eu tinha que passar, eu tinha que fazer Direito, eu tinha que seguir a profissão, e sempre foi assim. Que bacana, que bacana. E o doutor estagiou na Defensoria Pública, né? E lá, imagino que deve ter passado por muitos casos inusitados, né? Porque Defensoria Pública a gente sabe que bate muita coisa lá. Como é que foi essa experiência? Teve algum caso que lhe marcou muito? Teve. Eu atendia junto com a doutora Luciana, se eu não me engano o nome, ela era a defensora, isso foi nos idos de 89, início de 89. Entrei na faculdade em 88 e eu estava sempre do lado dela. E às vezes eu atendia, ela deixava eu atender, eu tinha 22, 23 anos de idade, por aí, ou menos. E os casos, ali você vê a realidade da nossa sociedade, a necessidade de ter o poder público dirimindo aqueles conflitos. E eu tive a oportunidade de ver casos ali que
são tristes, mas ao mesmo tempo a gente consegue lembrar hoje com carinho e dar risada. Tinha o senhor Ieu. Por que o senhor Ieu? Ele ganhou o apelido de Ieu porque ele casou com uma senhora num programa de rádio, porque ele dizia que era fazendeiro. Depois descobriram que ele não era fazendeiro, ele era o caseiro da propriedade, só que a mulher tinha levado os irmãos para morar junto. E quando descobriram, começaram a tripudiar dele. Ele dizia que beliscava Ieu, batia em Ieu, então toda vez que chegava era o seu Ieu aí deve ter apanhado de novo. Então vamos ter que resolver esse problema do seu Ieu. Mas foi uma esposa por rádio. Era aqueles programas de rádio que tinha casamento, arrumava namoro. Isso é de uma época bastante antiga. Hoje a gente tem aplicativo, tem, né? hoje é mais moderno. Hoje tem uma tecnologia diferente para isso. Mas aí no fim deu separação, no caso Não, deles? eu saí antes, eu não vi o fim do processo dele, não, mas ele deve ter separado. Era o que ele pedia, né? Em 30 anos de carreira, o doutor é sempre uma pessoa assim calma, transparece essa tranquilidade. Sempre foi assim, nunca nenhum caso lhe deixou mais agitado. A ansiedade, ela é natural, e a ansiedade, principalmente quando jovem, ela é maior ainda. Mas posso lhe garantir que ao longo desses 30 e poucos anos já de estágio com advocacia, eu nunca tive problema com o servidor, nunca tive problema com o juiz, ao contrário, sempre fui muito bem tratado, porque eu acho que o que prevalece é o profissionalismo, é a educação. Você vai conquistando isso ao longo do tempo, as pessoas vão reconhecendo isso. Mas eu já tive que sentar num gabinete, e isso fora daqui, obviamente, do Espírito Santo, eu tive que sentar e ficar aguardando 3 dias e meio para ser atendido. Eu fui despachar um agravo de instrumento, sentei, não me atendia, eu falei, não tem problema, eu fico aqui esperando, na hora que ele puder atender, ele me chama. Esperei, fechou o gabinete, eu saí, no outro dia abri o tribunal, sentei de novo, fechou o tribunal, eu saí, até que fui atendido. Fui atendido elegantemente, fiz o meu despacho, apresentei memorial, saí, obviamente eu perdi, o processo foi negado, mas eu tive que me virar, fui para passar um dia e voltar, no mesmo dia, passei 3 dias e meio lá, e aguardando para ser atendido. Mas foi de carro, foi de avião? Avião. E a passagem? Trocando passagem, ficou caro, mas de forma elegante. Nós temos que garantir que, pelo menos, o direito do cliente ele vai ser ouvido. Seja garantido. Isso foi até uma posição interessante, porque uma vez me perguntaram por que vocês querem tanto ser ouvidos? Olha, por 2 motivos. O primeiro, porque o cliente precisa saber que nós estamos lutando por ele. Claro. Tá? E o segundo, porque o advogado tem que ser diligente. Educado, mas diligente. E foi quando eu concluí essa conversa, eu disse, olha, no dia que o senhor precisar de um advogado, procure um diligente. Sempre. Procure um diligente. É uma boa dica, porque uma orientação muito importante. Sim. Afinal de contas, ele deposita as esperanças no advogado, né? Os jovens, principalmente, eles precisam mostrar que estão lutando pelo cliente, porque hoje o cliente quer vir, quer saber se o seu cliente está, se o seu advogado está trabalhando, se ele está cuidando da causa. A maior dor do cliente é o retorno. É o retorno que o advogado precisa dar ao cliente. Essa é a maior reclamação. A reclamação parece que número 1 do cliente para com o advogado. E se você não vai fazer uma sustentação, se você não vai entregar um memorial, se você não dá um retorno explicando o juridiquês que saiu, porque o push está funcionando. O push está funcionando. No passado, você esperava uma ligação do cliente para ele perguntar como é que está a causa dele. Hoje não. Hoje o cliente já te liga dizendo, a situação é essa. Você nem viu ainda o processo. Isso. E o cliente acha que o processo dele é o processo mais importante do escritório. E é.
Só que você tem esse importante, mas você pode ter mais um monte importante. Então, eu acho que nesse mundo que nós estamos vivendo, essas transformações vão nos moldando. O advogado sempre se adaptou. É assim desde a pena de ganso, depois da máquina de escrever, da máquina de escrever que apagava, que fazia a tabulação, aí veio o computador pessoal, e nós fomos sempre nos adaptando. Exato. E hoje, com o processo judicial eletrônico, com essas ferramentas que estão sendo disponibilizadas, não só para o advogado, mas também para o cidadão e para os usuários internos desse sistema, que são os magistrados, os servidores, nós temos que estar sempre nos adaptando. E agora tem aí o metaverso, né? Isso aí nós vamos ter que também que nos adaptar. Nos adaptar, ver para onde vamos, né? Vai ter que ter regulação. Somos nós da área jurídica, que precisamos estar sempre regulando todas essas matérias, todos esses fatos, todas essas tendências da humanidade. Nós não criamos leis, as leis não são feitas para o futuro. Elas vêm ao longo do tempo regulando a sociedade que está caminhando. Então você vem trabalhando, o direito está em mutação sempre. E nós precisamos sempre estar atentos a essas tendências. E no metaverso não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Não. Até porque eu costumo dizer que a lei sempre vem a reboque da sociedade. Né? Por isso que o direito ele está sempre em mutação. E doutor, como é que o direito tributário entrou na sua vida? Esse foi assim, natural, fácil. Eu trabalhava com o doutor Cleone e eu falei, não, trabalhista não é a área que eu quero. E aí eu perguntei para o advogado que trabalhava no escritório, o doutor Jalvas, falei, doutor Jalvas, qual é a área mais difícil do direito? Eu ainda estagiário, início de curso. Ele falou, é o direito tributário. Eu falei, por quê? Porque tem matemática. Eu falei, Ave Maria, eu sofri tanto no Marista por causa de matemática. Mas tudo bem, vamos para lá. Tem matemática, né? Imagina. E aí eu tentei um estágio com o Dr. Berge, José Oswaldo Berge, que já nos deixou, e não foi possível, mas com o Dr. Guido foi possível. E lá em janeiro de 90 eu fui lá, cheguei e pedi o estágio a ele aceitou, e ele perguntou quanto é o que eu queria ganhar. Eu falei, não quero ganhar nada não, pode ficar tranquilo, eu quero aprender. E se precisar lavar o banheiro, eu lavo também. Falei assim mesmo. E comecei a trabalhar com o Dr. Guido, uma referência no direito tributário, e naquela época eram poucos, mas muito poucos, contados no dedo. Tinha Dr. Guido, Dr. Berge, Dr. Ricardo Dalla, e eu acho que não tinha mais ninguém. E eu falei, é aqui que eu vou. Eu, sem ler aquele livro, Estratégia do Oceano Azul e do Vermelho, eu fui procurar exatamente o que não tinha, ou que tinha pouco na época. E segui pela área do direito tributário. Hoje, como eu tenho um pezinho no direito digital, eu estou também me enveredando pelo direito digital, especialmente na matéria que envolve tributário e digital. Mas, para isso, nós precisamos também conhecer essas novas tendências, essa nova área, hoje exigido, inclusive, na grade curricular do MEC, para as escolas de direito, e, inclusive, no exame de ordem, direito digital, direito financeiro e meios adequados de solução de conflitos. Olha que bacana. Não, inclusive vou aproveitar então esse gancho, né? Porque tem aqui, eu trouxe o livro Tecnologia e Justiça Multiportas, que é uma coletânea organizada pelo ministro Fux, pelo doutor Henrique Ávila, ex-conselheiro do CNJ, e pela doutora Trícia, juíza aqui no estado do Espírito Santo, onde eles mesclaram tecnologia e justiça multiportas. Imagina. Sensacional. Posso dizer e garantir a vocês que, pelo menos há 20 anos atrás, um tema como esse seria impensável. Impensável, exatamente. E ouvidorias de justiça, transparência, a lei de acesso à informação, onde o doutor é coordenador junto com... Esse daí eu sou coordenador junto com o ministro Ricardo Cuevas, o ministro Sebastião Alves, do STJ, e o desembargador Altair, que é presidente do Colégio de Ouvidores dos Tribunais de Justiça. Eu era conselheiro do CNJ e era ouvidor-geral do Conselho Nacional de Justiça, e nós montamos e organizamos essa coletânea, e ela trata das ouvidorias de justiça e da lei de transparência, lei de acesso à informação.
Que um direito fundamental. Exato. E se a população, e se o povo brasileiro soubesse usar essa lei, eu acredito que os gestores brasileiros estariam mais de cabelo em pé do que com a própria lei de responsabilidade fiscal que derrubou um governo. Nossa, tá aí, é um caminho a se tomar também para esses novos jovens advogados. Tem um mundo aí, né? Me perguntam sempre, Alemande, como é que a gente pode sobreviver, advogar num mundo em que o Brasil tem 1.300.000 advogados? Não sei, eu acho que mais de 1.000 e tantas faculdades, tem mais faculdade no Brasil de direito do que no resto do mundo. Eu falei, simples, busque o que é novo. Vá trabalhar nas áreas novas. Eu tenho uma passagem de um professor na Fundação Getúlio Vargas, que ele disse que foi apresentar o escritório, a área de direito ambiental, lá atrás, quando começou. E o sócio dele, que já era um senhor, falou, isso é coisa de drogado. Ele falou, não, deixa eu tentar. E aí o advogado deixou ele tentar. Hoje é um dos grandes escritórios na área de direito ambiental. Se ele não tivesse tomado essa coragem, não tivesse enfrentado essa oposição dentro da própria estrutura do escritório, obviamente ele teria minguado. O escritório deveria ter fechado, porque fazia o tradicional. Eu imagino que o doutor já viu casos como esse, as pessoas ainda estão muito... Vamos falar do direito digital, da tecnologia, elas ainda estão muito presas àquela coisa que é indenização pelo que aconteceu, é indenização, e isso vai muito além, né? O direito digital, a tecnologia, ela vem, né, trazendo um suporte, uma evolução muito grande para as várias áreas, então tem um mercado enorme aberto, né? O direito digital, ele entrou na minha vida com mais ênfase depois que eu assumi a presidência da Comissão de Direito Digital do Conselho Federal da OAB. Eu saí da presidência da Comissão de Direito Tributário, uma zona de conforto para mim. Sim. E me pediram para assumir porque estavam lançando um tal de PJE. E ninguém sabia o que era. Isso lá pelos idos de 2011, 12. E eu falei, tudo bem, eu gosto dessa área, vamos lá. Mas eu fiz um curso de COBOL em 1982, aí na sequência eu fiz mais cursos de programação, mas aquilo mais na parte de curiosidade. Eu ainda não estava, ainda estava no segundo ano, né, naquela época. Mas fui fazendo, porque eu gostava, ficava ali brincando. Mas o direito digital chegou mais com ênfase nessa época. Mas desde 98 eu venho trabalhando essa área, buscando ferramentas, incluir alguma coisa dentro do direito, principalmente no escritório. Hoje eu estou concluindo um projeto dentro do escritório, que é um projeto que eu trabalhei lá em 98, quando a internet ainda era discada. Hoje eu estou trabalhando dentro da plataforma Watson da IBM. Olha, que bacana. Uma ferramenta bacana, na hora que estiver rodando eu posso já apresentar, e isso certamente não é para poder fazer petição nem pesquisa, porque isso eu não quero. Pesquisa e petição quem faz é advogado. Exato, claro. Entendeu? Mas é uma ferramenta para aumentar a minha interlocução com os clientes. Mas esse direito digital, como a doutora disse, é uma tendência, aumentou agora por conta da pandemia, está todo mundo correndo, igual um desesperado para cima e para baixo, mas, como eu disse, nós, advogados, estamos sempre nos adaptando. É uma pena porque isso gera custo, e um custo que a advocacia nova, que está iniciando, ela tem dificuldade de absorver. Mas a OAB está aí, a OAB tem incentivado muito, tem canais aí de financiamento, tem as salas, e permite que se comece, que tenha a possibilidade de ter acesso aos cursos que estão sendo proferidos, ministrados, né? Então, não tem dificuldade. A dificuldade é ficar no civil, trabalhista, tributário, família. Saia dessa área.
Busque áreas novas, áreas que estão chegando. Existem milhões de áreas acontecendo. Milhões. Há uma dificuldade do entendimento, de fato. Eu digo que o advogado de amanhã é aquele que vai saber fazer um smart contract, um advogado que vai sair um pouco do... Eu vou até te apresentar, e eu acredito que você deveria entrevistar a doutora Karime. Ela é responsável pela área da Faculdade de Vila Velha, do núcleo de mediação. Eles acabaram de ganhar um concurso internacional de mediação. A equipe deles eles vão mudando, obviamente, a equipe vai mudando, são alunos. Claro. Eles vivem batendo na trave e ganham prêmios à torta e à direita. Aí teve uma vez, se eu não me engano, antes da pandemia, eles estavam chateados porque ficaram em terceiro lugar no concurso de mediação. Mas internacional, mas por quê? A gente foi em terceiro lugar, a gente se preparou tanto. Quem foi que ganhou? Acho que Stanford e Harvard. Eu falei, só. Quer dizer, nós temos outros meios, outras áreas para atuar. Um exemplo, isso que esses meninos estão fazendo, mediação, arbitragem, conciliação, negociação jurídica, isso hoje é requisito para ser contratado por um grande escritório. Você pode ser pós-doutorado no direito galáctico, mas você só vai ser contratado se estiver disputando com uma outra pessoa, se você tiver essas áreas de mediação, esses meios adequados de resolução de conflitos. Isso é uma outra área que está abrindo as portas. Eu presido a Câmara de Mediação e Arbitragem, Conciliação, Mediação e Arbitragem da Sindesfindes, a Federação das Indústrias do Espírito Santo, e a gente vê, ontem mesmo eu fui dar uma palestra para os jovens advogados de uma instituição de ensino e fiquei surpresado com as perguntas, princípio da competência e direito societário em cima da arbitragem. Eu falei, rapaz, eles gostam dessa área. Nós, os mais antigos, nós ainda estamos agarrados à processualística. Exato. Eles não concebem um processo durar 10 anos na primeira instância. Ou melhor, no processo de conhecimento. Sim. E eles não concebem isso. Então, para eles, isso é uma dinâmica, esses meios adequados, é uma dinâmica muito mais fácil de compreender. E o que eu acredito muito, porque... como eu disse, existem outras áreas do direito acontecendo. Sim. E que os jovens precisam observar, olhar e ler um livrinho chamado A Estratégia do Oceano Azul e do Vermelho. Vá para o Oceano Azul, não fique no vermelho. Mas pensando nesse lado de arbitragem, mediações e tudo mais, nossa legislação de arbitragem é de quando, doutor? Olha, salvo melhor juízo, é de 2009, mas ela teve uma alteração agora, excelente. É uma pena que logo lá no início começou errado. Exato. Muitos tribunais de justiça arbitral e chegavam carteiras vermelhas com brasão da República, juiz arbitral. O que eu faço com isso? Eu falei, você pode pegar isso e tacar na cabeça de quem te vendeu isso, né? Essa pode ser uma boa solução. Mas hoje não. Hoje há um trabalho muito forte do Conselho Nacional de Justiça, dos tribunais, fazendo uma fiscalização muito grande com isso. E quem não estiver inserido na política nacional, dos meios adequados de resolução de conflitos, do Conselho Nacional de Justiça e do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, ou seja, o Poder Judiciário e o próprio Ministério Público, vai ter dificuldade de enganar alguém. Mas aqueles que estão certos, estão trabalhando dentro dessa política, observando essas regras com muito cuidado, com muito respeito, é um mundo aberto para que a gente saia dessa de você aguardar 10 anos por uma sentença num processo de cognição. E a sociedade hoje já está muito mais rápida, realmente. As pessoas querem os resultados rápidos. Né? A questão é que a gente espera é a tal da segurança jurídica. Todo mundo quer saber quem tem razão. É o que eu digo, na teoria da justiça, o meu primeiro livro foi o livro Lições Preliminares de Direito, de Miguel Reale, eu comprei em 1988. Sim, estudei por ele. E eu fui revisitá-lo recentemente para poder preparar uma palestra,
E no final dele eu fui pegar lá Miguel Reale discutindo e trabalhando na teoria da justiça. E ele diz o seguinte: a justiça como é feita hoje, ela é meia justiça. Por quê? Porque ela entrega uma sentença favorável, dirimindo o conflito para A, mas não entregou para B. B se sente justiçado? Não. E vice-versa, a mesma coisa. E quando a sentença é parcial para ambas as partes? Aí ninguém está se sentindo bem. Exato. E quando a sentença leva 10 anos para ser proferida? Aí nem quem decidiu está se sentindo bem. Então, o que ele traz com isso e a essência disso? Qual é a melhor forma de você garantir nessa teoria da justiça o bem-estar? É a mediação. Porque um imparcial vai fomentar as partes, vai ajudar as partes a chegarem a um acordo. E a enxergar de outra maneira, muitas vezes. De forma muito rápida. Qual é o problema? Ele precisa identificar o problema. Identificado o problema, ele precisa saber quais são os interesses. Também de forma muito rápida aqui, não dá para aprofundar. Mas identificados os interesses, às vezes os interesses, mesmo os antagônicos por conta dos problemas, você identifica um fio de cabelo que eles podem ter interesse e esse está entrelaçado. Ali o bom mediador ele vai avançar em cima daquilo com técnicas. E ele pode chegar a um consenso entre as partes e ali sai todo mundo bem. É impressionante. Eu, no Conselho Nacional de Justiça, eu fiz 13 mediações. Mediações entre desembargador com juiz e o que me parecia impossível de ser resolvido, acabou resolvendo. Eu fiz 13. E o mais interessante e até prazeroso, você vê que aquela demanda foi resolvida naquele dia. Eu proferi, eu deferi, não, né? Vamos lá, eu tive 4 oportunidades de decidir em sede liminar. Acho que 3 eu deferi, 1 eu neguei. Mas uma essas 3, eu fui parar como autoridade coatora no Supremo Tribunal Federal e esses processos deram crias, estão lá até hoje. E as mediações que eu fiz morreram naquele dia, foram resolvidas. E o desembargador não ficou tão chateado com o juiz. Ou seja, a vida segue, entendeu? E teve algum caso assim inusitado que o Dudu pode compartilhar aqui com a gente, que lhe marcou, alguma história que lhe marcou, como conselheiro aí do Conselho Nacional de Justiça? Tem várias, mas uma que me chamou muita atenção e mais uma vez eu fui revisitar a minha época de defensoria pública. O prédio do Conselho Nacional de Justiça ficava um pouco distante da onde estava a parte administrativa e era onde estava a ouvidoria. Me ligam de lá falando: conselheiro, tem um senhor aqui grande com uma bengala e querendo bater em todo mundo. Eu falei: o que é? Ele falou: está reclamando porque ele quer alguma coisa num processo dele. Eu falei: manda ele para cá. Não, conselheiro. Falei: não, pode vir, eu vou atendê-lo. E aí sobe o senhor, vem a brigada, vem não sei quem, vem servidor, vem segurança. Eu falei: todo mundo para fora, não quero ninguém aqui. Sentei com ele no gabinete, deixei ele falar, que uma das técnicas é ouvir, ganhar confiança. Eu deixei ele falar e à medida que ele foi falando, eu falei: o senhor tem os documentos aqui? Ele tem. Aí eu peguei os documentos e fui classificando os documentos. Não é a técnica jurídica, mas é uma técnica de você administrar. E eu fui classificando os documentos dele por data e tal. Peguei a sentença que ele estava reclamando e fui puxando. Na hora que eu comecei a entender o que ele estava falando, porque ele balbuciava, eu não conseguia entender o que ele estava falando, eu coloquei e comecei aí eu a perguntar. E à medida que eu ia perguntando, ele ia falando, e para ser mais sintético, eu disse para ele assim: senhor, o senhor acha que o senhor tem razão? Não, mas por que eu acho que o senhor não tem razão. 3 advogados já me falaram isso, e o senhor está aqui para ouvir de novo, né? Aí comecei a brincar com ele deu risada e tal, aí eu devolvi a documentação, pedi um café, pedi uma água, e depois ele se conformou, disse: realmente, do jeito que o senhor me falou, é melhor ficar com a minha aposentadoria do que abrir outra discussão. Eu falei: perfeito, é isso aí. E ele levantou. Quando ele levantou, ele disse:
doutor, foi a primeira vez que eu fui bem atendido na vida. Eu vou passar lá no centro falou o nome lá do Centro de Defesa Racial, alguma coisa assim, e vou falar do senhor. Eu falei, olha, se eu voltar aqui amanhã, o senhor vai ser da mesma forma, bem atendido. E, de qualquer forma, se estiver passando por aqui, sobe, vamos tomar um café. E aí ele saiu feliz da vida e não voltou mais, e eu acho que essa é a essência da vida. Quem está no direito tem que gostar de gente. Tem que gostar, né, doutor? Tem que gostar de gente. Então, essa, para mim, foi a mais marcante, porque eu voltei à minha época de defensoria como conselheiro do CNJ, ouvidor nacional, ouvidor geral da Justiça, e atendi, como ele tiveram outros, na mesma situação. Mas o mais importante, trate bem, coloque eles na sua frente, deixe eles falarem. As reclamações às vezes procedem, às vezes não procedem, mas vai trabalhando, vai conversando e fale a verdade para eles. Não vai doer, não. Mas fale com educação, fale com gentileza. Tem que gostar de gente. Ah, tem que gostar. Seja em todas as esferas, né? Tem que gostar. Se não gostar de gente no direito, tem que procurar outra área. Mesmo no tributário, que tributário tem muita matemática, como o doutor falou. Mas você, mesmo no direito tributário, você tem discussões que permitem você analisar. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo e ele veio dizer que ele estava estudando teoria do Estado e ele disse que a Revolução tal francesa, lembrei, foi um problema tributário. Eu falei, não só a francesa, todas as revoluções do mundo, na história da humanidade, tinham pano de fundo, direito, o problema tributário. E aí ele falou, mas como é que você sabe disso? Aí eu tirei aqui, puxei e falei, esse livro aqui. Aí eu mostrei para ele o livro e falou, mas Alemande, eu estou estudando isso, achando que eu estou descobrindo a pólvora, você descobriu isso, onde você sabia disso? Eu falei, porque eu fui para um evento, fui dar uma palestra, um palestrante me mostrou, porque era parte da minha palestra, ele me mostrou, você conhece? Eu falei, não, na hora eu comprei, né, o livro. E é impressionante, praticamente, ou todas as revoluções da humanidade têm cunho tributário. Quero ler esse livro, doutor. Eu passo para você daqui a pouco. Doutor, agora é uma parte muito legal aqui do nosso bate-papo. Eu vou falar uma frase e o doutor fala o que vem à mente, tá? Tipo um bate-pronto, assim, mas fica Pinga à vontade. fogo. É, isso aí. Nunca diga para um advogado. Nunca diga para um advogado? É. O que não devemos dizer a um advogado? Não sei. Você sabe por quê? Porque nós, advogados, nós temos que estar preparados para qualquer frase, para qualquer manifestação. Jamais levante a voz. Use das suas prerrogativas de forma elegante. Das suas não, perdão. Use das prerrogativas da classe. Porque às vezes as prerrogativas são confundidas. A prerrogativa não é do advogado, a prerrogativa é da classe. E eu acredito muito, uma vez eu disse para uma pessoa que tentou levantar a voz, eu falei, não adianta brigar comigo. Eu sou advogado, eu preciso fazer essa função. Se você brigar comigo, não vai adiantar. Eu só estou pedindo para ver o processo. Se você não pode me apresentar ele agora, eu espero. E eu fui recebido. Recebi e a pessoa depois me respeitou. Se eu tivesse brigado, eu ia onde? Eu teria um inimigo. Então, essa frase que você me colocou, eu acredito que o advogado tem que estar preparado para ela. Qualquer coisa. Talvez seria melhor, né? Nunca deixe de dizer ao advogado. Perfeito, perfeito. Agora, o advogado tem que ter couro duro nas costas para poder receber algumas frases, algumas palavras que às vezes ele não está satisfeito. Sim. Porque ele não advoga para ele advoga para alguém ou para muitos clientes. Então você não pode estragar a defesa de todos os seus clientes por conta de algumas palavras que não lhe foram bem apresentadas. Alvará é? Alimentos. O que você gostaria de ouvir
hoje se estivesse começando? Quanto você quer ganhar? Não. Não, essa não. Essa eu, como ele disse lá atrás, me perguntaram quanto eu queria ganhar, eu disse, não quero ganhar nada não, eu quero aprender. E se precisar eu lavo o banheiro. Quanto? Qual é a pergunta mesmo? O que gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Qual livro que você quer? Isso é boa. Justiça é? Justiça. Eu vou de novo na teoria da justiça. Direito, a justiça brasileira, ela não faz justiça. Ela vai com o direito dirimir o conflito da sociedade. Porque se for levar em consideração aquilo que eu disse sobre a teoria de justiça, uma sentença proferida para A não fez justiça para B. Exato. Então eu fico com Miguel Reale, justiça é um conceito errado, entendeu? É meia justiça hoje que se pratica. Obviamente não com mediação, não com conciliação. O que mais lhe irrita num processo? O que mais me irrita num processo? Preguiça de julgar. O que diria para um advogado ou para uma pessoa que diz que vida de advogado é fácil? Doutor riria, né? Fico por aqui. Não preciso falar mais nada. A risada é espontânea demais. Direito nas redes sociais. Direito nas redes sociais, eu vou trazer a expressão que eu utilizo muito quando falo de mídia social. Direito na rede social é um suicídio coletivo, porque você não tem o direito na rede social. Você pode até tentar discutir ou debater direito na rede social, mas você vai enfrentar leigos e que não vão te deixar desenvolver um debate elegante, um debate construtivo. Então não tente discutir na rede social direito. Hoje, todo brasileiro, no passado era comentarista de futebol, era técnico de futebol. Hoje todo mundo é comentarista de decisão judicial. Então não faça isso, não perca seu tempo, entendeu? Deixe para debater direito no momento certo, com os interlocutores certos, porque direito na mídia social e a própria mídia social, para mim, é um suicídio coletivo. As pessoas esqueceram que não se esconde atrás de uma mídia social. Processo físico ou eletrônico? Eu sou suspeito, porque eu fui a pessoa que iniciou o debate no Conselho Nacional de Justiça, quando eu era presidente da Comissão de Direito Digital do Conselho Federal do OAB, eu era membro do comitê gestor do PJE dentro do CNJ. E lá eu tentei dialogar e não consegui, então eu tive que gritar para chamar a atenção, porque um sistema ele tem que ser bom para todo mundo, ele não pode ser bom apenas para o usuário interno. E o maior usuário é quem está externo, são os advogados. Então escute os advogados, porque são eles que estão representando alguém. A dificuldade deles não é a dificuldade do advogado, é a dificuldade do cidadão. Então, o processo judicial eletrônico, eu não vou dizer que sou contra. Ao contrário, eu defendo. Mas ele tem que ser bom para todo mundo, ele não pode ser bom para apenas uma das partes. E aí acho que vale o mesmo para a pergunta de audiência virtual ou presencial. Pois é, essa é uma pergunta bem atual e que eu já tive a oportunidade de me manifestar, e eu disse que nós temos que tirar o melhor dos mundos. Nós não podemos ficar com o pior dos mundos. E o mundo digital, ele vem para ajudar. Obviamente tem os bons e tem o lado ruim, mas nós temos que aproveitar o lado bom. E com isso, os próprios players, né, os usuários dessas audiências, não importa se você é magistrado, se você é advogado, se você é promotor, nós temos que usar o que é de melhor.
Eu acredito que basta um pouquinho de gestão que a gente consegue extrair o melhor dos mundos. Não ficar com uma audiência que vai durar, um exemplo, sustentação oral que está se estendendo até 8 horas da noite. Não, acho que isso não é o correto, não é o melhor dos mundos. Então, uma gestão aí resolveria. O que não fazer numa sustentação oral? Essa é fácil. Eu aprendi no Conselho Nacional de Justiça, e você vê que eu estou falando de várias passagens, porque eu saí mais advogado do que entrei. Eu aprendi mais a ser advogado lá dentro, por incrível que pareça. E essa eu posso lhe garantir, o que não fazer numa sustentação oral. Eu ouvi de uma grande constitucionalista, que é assessora lá em Brasília, e ela disse o seguinte: doutor Alemandi, os ministros, os juízes, os desembargadores, eles querem ouvir 3 respostas de 3 perguntas que eles não vão lhe fazer. Quais são? Qual é o seu problema? Qual é o seu direito? Qual é o seu pedido? Isso você consegue pegar um processo e fazer isso em uma página. Ponto. Isso para um memorial. E para uma sustentação oral? É fácil. Essa mesma regra você vai usar para fazer a sustentação. Você tem 15 minutos para fazer uma sustentação, correto? Perfeito. Você não precisa usar os 15 minutos usando essa técnica. Mas, doutor Alemandi, lá tem 5 fundamentos. Pegue o mais importante da sua peça. Não se perca com os outros 4. Os mais importantes, você vai usar essa técnica. Você vai falar em 5 minutos, porque se você passar de 5 minutos, ninguém mais vai prestar atenção no que você está falando. E hoje tem o WhatsApp, e o WhatsApp é o inimigo da sustentação oral. Então você vai usar. Mas e os outros 4? Simples, na hora que você terminar, você aponta. Olha, existem outros 4 fundamentos na petição e eu gostaria muito que fosse analisado. E pede o deferimento, porque na sustentação oral costuma esquecer de requerer o que está ali pedindo. Sempre faça o requerimento ao final. Que aula, doutor, que aula. Se não fosse advogado, seria? Se não fosse advogado? Eu brinco sempre que se eu não fosse advogado, eu ia comprar uma quinta lá no Douro, em Portugal, e ia botar o nome da quinta, se sobrar eu vendo. Produzir vinho, o nome da quinta, do vinho seria se sobrar eu vendo. Se sobrar eu vendo. Então, é um apreciador de vinho. Quem não gosta, né? Doutor, muito, muito, muito obrigada por eu que agradeço. Esse bate-papo, esses ensinamentos, compartilhar essa experiência toda. Eu muito agradeço. Obrigada. E gostaria só de fazer um fechamento. Fique à vontade. Na vida eu aprendi que nós temos que buscar as coisas simples, não dificultar. Lá em Muqui existe uma máxima: se eu não posso ajudar, atrapalhar, eu não vou. Mas quem disse isso de uma forma diferente foi Winston Churchill, que nós devemos tanto por ter lutado contra a barbárie, que depois da Segunda Guerra, ele já não era mais primeiro-ministro, em 1946, ele fez um discurso para a Grã-Bretanha totalmente destruída. E ele disse, em síntese, que devemos unir esforços de milhões de homens e mulheres para, praticando a simplicidade, chegarmos à felicidade. Isso é uma receita fantástica que nós precisamos sempre nos socorrer. Lembrar, não dificulta não, vá pelo lado simples, que às vezes é bem melhor e você consegue chegar ao objetivo. Fantástico. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada. E vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar e contar aqui experiências de vocês também. E para quem está no nosso canal de streaming também, nos nossos canais de Spotify e demais plataformas de áudio, também curtam e compartilhem com os demais. Um abraço, até a próxima.